Vai começar. Silêncio. Silêncio. A paz do Senhor, irmãos. Aqui nesta noite, mais um início de uma live culto. Termos bíblico para a salvação. Romanos 1:16 para o começo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deus nos oferece livremente a vida eterna de Jesus Cristo, mas às vezes é difícil compreender o processo exato usado para torná-la disponível a nós. Por isso, Deus apresenta na Bíblia vários aspectos da salvação, cada um com sua ênfase exclusiva. Este estudo examina 3 desses aspectos: a salvação, a redenção e a justificação. Salvação significa livramento, chegar-se à meta final com segurança, proteger-o de dano. Já no Antigo Testamento, Deus revelou-se como o Salvador do seu povo. Êxodo 12:5, Salmo 27:1, 88:1, Deuteronômio 26:8, Salmo 61:2, nota Isaías 25:6, nota 53:5, nota. A salvação é descrita na Bíblia como o caminho ou a estrada através da vida para a comunhão eterna com Deus no céu. Mateus 7:14, Marcos 12:14, João 14:6, Atos 16:17, segundo Pedro 2:21, Atos 9:2, 22:4, Hebreus 10:20. Esta estrada deve ser percorrida até o fim. A salvação pode ser descrita como um caminho com 2 lados e 3 etapas. O único caminho da salvação é Cristo e o único caminho ao Pai. João 14:6, Atos 4:12. A salvação nos é concedida mediante a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus 3:24. A salvação é baseada na morte de Cristo 3:25, 5:8, sua ressurreição 5:10 e sua contínua intercessão pelos salvos Hebreus 7:25. 2. Os 2 lados da salvação. A salvação é recebida de graça mediante a fé em Cristo. 3:22, 24, 25, 28. Isto é, ela resulta da graça de Deus. João 1:16. E da resposta humana da fé. Atos 16:31, Romanos 1:17, Efésios 1:15,
2:8, ver o estudo Fé e Graça. Três etapas da salvação. A etapa passada da salvação inclui a experiência pessoal mediante o qual nós, como crentes, recebemos o perdão dos pecados, Atos 10:43, Romanos 4:6-8, e passamos da morte espiritual para a vida espiritual. 1 João 3,14, vê o estudo da regeneração, do poder do pecado e do poder para o poder do Senhor. 6:17-23, do domínio de Satanás para o domínio de Deus. Atos 26:18. A salvação nos leva a um novo relacionamento pessoal com Deus, João 1:12, e nos livra da condenação do pecado, 1:16, 6:23, 1 Coríntios 1:18. B. A etapa presente da salvação nos livra do hábito e do domínio do pecado e nos enche do Espírito Santo. Ela abrange o privilégio de um relacionamento pessoal com Deus como nosso Pai e com Jesus como nosso Salvador, Senhor e Salvador. Mateus 6:9, João 14:18-23, vê Gálatas 4:6, nota. A conclamação para nos considerarmos mortos para o pecado, 6:1-14, e para nos subtermos à direção do Espírito Santo, 8:1-16. É a palavra de Deus, João 8:31, 14, 21, 2 Timóteo 3:15, 16. E 1 Pedro 5:8, Efésios 6:1-16, Atos 2:40, 2 Coríntios 6:16, e chamada para travar uma batalha constante em prol do reino de Deus contra Satanás e suas hostes demoníacas. 2 Coríntios 10:4-5, Efésios 6:11-16, 1 Pedro 5:8. C. A etapa futura da salvação, 13:11-12, 1 Tessalonicenses 5:8-9, 1 Pedro 1:5, abrange nosso livramento da ira vindoura de Deus, 5:9, 1 Coríntios 3:15, 5:5, 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9. Nossa participação da glória divina, Romanos 8:29, 2 Tessalonicenses 2:13, 14. E o nosso relacionamento de um corpo ressurreto, transformado, Coríntios 15, 49, 52. Os Galadões
que recebemos como vencedores fiéis. Ver Apocalipse 2:7, nota 9:24. Essa etapa futura da salvação é o alvo de que todos os cristãos se esforçam para alcançar. 1 Coríntios 9:24, 27. Filipenses 3:8, 14. Toda advertência, disciplina e castigo do tempo presente da vida do crente tem como propósito preveni-lo a não perder essa salvação futura. 1 Coríntios 5:1, 13, 9, 24, 27, Filipenses 2:12, 16, 2 Pedro 1:5, 11, ver Hebreus 12:1. Redenção, a santificação original de redenção é resgatar mediante o pagamento de um preço expresso, denota o meio pelo qual a salvação é obtida, a submeter pagamento de um resgate. A doutrina da redenção pode ser resumida da seguinte forma: o estado do pecado do qual precisamos ser redimidos. O Novo Testamento mostra que o ser humano, está alinhado a Deus. 3:10, 18, sobre o domínio de Satanás. Atos 10, 38, 26, 18. Escravidão pelo pecado. 6:6, 7, 14. E necessitando de livramento da culpa, da condenação e do poder do pecado. Atos 26, 18. Romanos 1, 18, 6, 1, 18, 23. Efésios 5, 8, Colossenses 1, 13. 1 Pedro 2, 9. 2. O preço pago para nos libertar desta escravidão. Cristo pagou esse resgate ao derramar seu sangue, dar sua vida. Mateus 20, 28, Marcos 10, 45, 1 Coríntios 6, 20, Efésios 1, 7, Tito 2, 14, Hebreus 9, 12, 1 Pedro 1, 18, 19. O estado presente dos remidos, os crentes remidos por Cristo estão agora livres do domínio de Satanás e da culpa e do poder do pecado. Atos 26, 18, Romanos 6, 7, 12, 14, 18, Colossenses 1, 13. Essa libertação do pecado, no entanto, não nos deixa livre para fazer o que queremos, pois somos propriedades de Deus. A nossa libertação do pecado por Deus nos torna em servos voluntários seus. Atos 26, 18, Romanos 6, 18, 22, 1 Coríntios 6, 19, 20, 7, 22, 23. 4. A doutrina da redenção no Novo Testamento já estava
prefigurada nos casos de redenção registrado no Antigo Testamento. O grande evento redentor do Antigo Testamento foi o êxito de Israel. Ver Êxodo 6:7, nota 12:26, nota. Também no sistema sacrificial levítico, o sangue de animais era o preço pago para expiar o pecado. Ver Levíticos 9:8, nota o estudo, dia da expiação. Justificação. A palavra justificar significa ser justo ou reto diante de Deus. 2:13. Tornando justo. 5:18-19. Estabelecer como certo ou endireitar. Denota estar num relacionamento certo com Deus mais do que receber uma mera declaração judicial ou legal. Deus perdoa o pecador arrependido a quem ele tinha declarado culpado segundo a sua lei e condenado à morte eterna. Restaura-o ao favor divino e coloca em relacionamento correto, comunhão com ele mesmo e com sua vontade. O apóstolo Paulo foram reveladas várias verdades a respeito da justificação e como ela é efetuada. Justificação diante de Deus é uma dávida. 3:24, Efésios 2:8. Ninguém pode justificar-se diante de Deus guardando toda a lei ou fazendo boas obras. 4:2-6, Efésios 2:8-9, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 3:23. A justificação diante de Deus se alcança mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 3:24. Ninguém é justificado sem que antes seja remido por Cristo do pecado e do seu poder. A justificação diante de Deus provém da sua graça, sendo obtida mediante a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 3:22-24. 4:3-5, vê o estudo Fé e Graça. A justificação diante de Deus está relacionada ao padrão dos nossos pecados. Romanos 4:7. Os pecadores são declarados culpados diante de Deus. 3:9, 18:23, mas por causa da morte expiadora de Cristo e da sua ressurreição, somos perdoados. Ver 3:25, nota 4:25, 5, 6, 10. 5. Uma vez justificado diante de Deus, mediante a fé em Cristo, estamos crucificados com Ele, a qual passa a habitar em nós. Gálatas 2:16, 21.
Através dessa experiência, nos tornamos de fato justos e começamos a viver para Deus. 2:19-21. Essa obra transformadora de Cristo em nós mediante o Espírito. 2 Tessalonicenses 2:13. 1 Pedro 1:2. Não se pode separar da sua obra redentora a nosso favor. A obra de Cristo e do Espírito são de muita dependência. Aleluia! Agora vamos aqui à segunda parte, irmãos. A santificação. 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência à expiação do sangue de Cristo Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Santificação significa tornar santo, consagrar, separar do mundo, apartar-se do pecado, a fim de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Ver também o estudo, a separação espiritual do crente. Além do termo santificar, o padrão bíblico da santificação é expresso em termos tais como: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Mateus 22:37. Irrepreensíveis em santidade. 1 Tessalonicenses 3:13. Aperfeiçoando a santificação. 2 Coríntios 7:1. A caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 1 Timóteo 1:5. Sinceros e sem escândalo algum. Filipenses 1:10. Libertos do pecado, Romanos 6:18, mortos para o pecado, Romanos 6:2, para servirem à justiça, para a santificação, Romanos 6:19. Guardamos os seus mandamentos, 1 João 3:22. E vence o mundo, 1 João 5:4. Tais termos descrevem a operação do Espírito Santo mediante a salvação em Cristo, pela qual ele nos liberta da escravidão e do poder do pecado, Romanos 6:1-14. Nos separa das práticas pecaminosas deste mundo atual, renova nossa natureza segundo a imagem de Cristo, produz em nós o fruto do Espírito e nos capacita a viver uma vida santa e vitoriosa, dedicação a Deus. João 17:15, 29-23, Romanos 6, 5, 13, 16, 19, 12:1, Gálatas 16, 22, 23, vê 2 Coríntios 5, 17. Esses termos não submetem uma perfeição absoluta, mas a retidão moral de um caráter imaculado, demonstrada na pureza do crente diante de Deus, na obediência à sua lei e na incompatibilidade desse crente diante do mundo.
Filipenses 2, 14, 15, Colossenses 1, 22, 1 Tessalonicenses 2, 10, Lucas 1, 6. O cristão, pela graça de Deus, morreu com Cristo e foi liberto do pecado, liberto do poder e domínio do pecado. Romanos 6, 18. Por isso não precisa e nem deve pecar, e sim obter a necessária vitória no seu Salvador Jesus Cristo. Mediante o Espírito Santo temos a capacidade para não pecar. João 3,6. Embora nunca chegamos à condição de estarmos livres da tentação e da possibilidade do pecado. 3. A santificação no Antigo Testamento foi a vontade manifestada de Deus para os israelitas. Eles tinham o dever de levar uma vida santificada, separada da maneira de viver dos povos à sua volta. Ver Êxodo 19, 6, nota Levítico 11, 44, 19, 2. Segundo Coríntios, Crônicas 29, 5. De igual modo, a santificação é um requisito para todo crente em Cristo. As Escrituras declaram que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Os filhos de Deus são santificados mediante a fé. Atos 26, 18. Pela união com Cristo na sua morte e ressurreição. João 15, 4, 10, Romanos 6, 1, 11, 1 Coríntios 1, 30, pelo sangue de Cristo, 1 João 1, 7, 9, pela palavra, João 17, 17, pelo poder regenerador e santificador do Espírito Santo no seu coração. Jeremias 31, 31, 34, Romanos 8, 13, 1 Coríntios 6, 11, 1 Pedro 1, 2, 2 Tessalonicenses 2, 13. A santificação é uma obra de Deus com a cooperação do seu povo. Filipenses 2, 12, 13. 2 Coríntios 7, 1. Para cumprir a vontade de Deus quando a santificação, o crente deve participar da obra santificadora do Espírito Santo ao cessar de praticar o mal. Isaías 1,16. Ao se purificar de toda imundícia da carne e do espírito. 2 Coríntios 7, 1, Romanos 6, 12, Gálatas 5, 16, 25. E ao se guardar da corrupção do mundo. Tiago 1, 27, Romanos 6, 13, 19, 8, 13. Efésios 4, 31, 5, 18, Tiago 4, 8. 6. A verdadeira santificação requer que o crente mantenha profunda comunhão com Cristo. Ver João 15, 4. Mantenha comunhão com os crentes. Aleluias. Efésios 4, 15, 16. Dedique-se à oração. Mateus 6, 5, 13. Colossenses 4, 2. Obedeça a palavra de Deus. João 17, 17. Tenha consciência da presença e dos cuidados de Deus. Mateus 6, 25, 34.
Ame a justiça e odeie a iniquidade. Hebreus 1:9. Mortifique o pecado. Romanos 6. Submeta-se à disciplina de Deus. Hebreus 12, 5, 11. Continue em obediência e seja cheio do Espírito Santo. Romanos 8, 14. Efésios 5, 18. 7. Segundo o Novo Testamento, a santificação não é descrita como um processo lento de abandonar o pecado pouco a pouco. Pelo contrário, é apresentado como um ato definitivo mediante o qual o crente, pela graça, é liberto da escravidão de Satanás e rompe totalmente com o pecado, a fim de viver para Deus. Romanos 6, 18. 2 Coríntios 5, 17. Efésios 2, 4, 6. Colossenses 1, 3, 3. Ao mesmo tempo, no entanto, a santificação é descrita como um processo vitalício mediante o qual continuamos a mortificar os desejos pecaminosos da carne. Romanos 8, 1, 17. Somos progressivamente transformados pelo Espírito à semelhança de Cristo. 2 Coríntios 3, 18, crescemos na graça. 2 Pedro 1, 3, 18, devotamos maior amor a Deus e ao próximo. Mateus 22, 37, 39. 1 João 4, 10, 12, 17, 21. 8. A santificação pode significar uma outra experiência específica e decisiva, a parte da salvação inicial. O crente pode receber de Deus uma clara revelação da sua santidade, bem como a convicção de que Deus o está chamando para separar-se ainda mais do pecado e do mundo e andar ainda mais perto dele. 2 Coríntios 6, 16, 18. Com essa certeza o crente se apresenta a Deus como sacrifício vivo e santo, recebe da parte do Espírito Santo graça, pureza e poder e vitória para viver uma vida santa e agradável a Deus. Romanos 12, 1, 2, 6, 19, 22. Aleluia. Ventilador que sai. Aleluia, aleluia.
salvação, meus irmãos. Não é só a gente pregar contra redes sociais, contra vestimentas, não. Temos que pregar também os frutos do Espírito, santificação, como fala, os frutos do Espírito Santo, a comunhão com os irmãos. É o mais importante de tudo, é a santificação do corpo, da alma e do Espírito, que, como está escrito na palavra que eu preguei na live nesta noite. Amém? Está escrito na palavra que eu preguei na live desta noite. Amém? Para te servir, fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar para suas vidas Isso.